Amado, hoje nós vamos falar sobre consciência. E o tema de hoje é a consciência do perdão libera o favor de Deus. Antes de começar a falar a respeito de consciência, nós precisamos entender que consciência nós devemos estar ligado a isso a todo tempo. Uma pessoa, quando ela tem consciência de um crime que cometeu, ainda que ninguém saiba, mas todo momento que ela se depara com a justiça, talvez com algum barulho, alguma sirene de polícia, ela sempre vai ficar com o pé atrás, porque a sua consciência lhe acusa. E uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: éramos do mundo e um dia o Senhor nos resgatou para Ele. Então a consciência que você precisa ter hoje é que você é alguém não mais da maneira que você nasceu e viveu até agora, mas você é alguém que foi chamado pelo Senhor e escolhido por Ele. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 14 diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, torna-se escravos daquele a quem obedecem? Escravo do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravo da justiça. Algumas versões diz servo da justiça. A justiça aqui é a justiça de Deus. Sabe, querido, a coisa mais importante da nossa vida é viver, é andar, é se colocar debaixo do favor de Deus. Porque quando você passa a viver, quando você tem essa consciência que você agora é filho, e que o seu passado o Senhor já apagou, e agora você anda em novidade de vida, e você passa a viver debaixo desse favor, debaixo dessa graça, aqueles que são críticos, eles já não podem mais prevalecer contra a sua vida. Os seus inimigos podem até ganhar de você em algumas áreas, mas quando você tem o favor, amado, ainda que o seu produto seja o mais caro, você que trabalha por conta, ainda que o seu produto, sabe, diante de outros, ele se destaca mais pelo valor, ainda assim as pessoas vão querer comprar, as pessoas vão querer fazer negócio com você, porque você é bonito, porque você é mais inteligente, porque você é mais estudado, não porque você está debaixo do favor. E é isso que eu quero falar hoje. Quando é que eu entro, pastor, debaixo desse favor que você tanto fala? Quando eu tenho consciência de quem eu sou, e consciência que eu já não estou mais debaixo da legalidade do pecado, mas eu fui salvo por aquele que me chamou. E aí você passa a ter vantagem. Eu quero te dizer que se você é empregado debaixo do favor, o seu chefe, o seu patrão, ele vai começar a te olhar com outros olhos. Você não precisa fazer nada, você não precisa fazer promessa, você não precisa fazer jejum, você não precisa orar. Quando nós estamos debaixo do favor, nós estamos debaixo de uma ordem. Você não precisa provar para os seus irmãos, para os seus tios, para os seus avós, que você é filho de quem é. Que a sua mãe chama fulana de tal e seu pai fulano de tal. A gente não vive isso naturalmente? Sim ou não? Talvez você participou, sabe, de algum grupo de amigos, aonde alguns eram mais apoderados em valores financeiros do que você. Mas quando vocês estavam juntos, todos eram iguais, mas cada um sabia da sua origem, sim ou não? Cada um conhece o seu destino, cada um sabe até onde pode ir. Eu quero te dizer, amado, que como servo de Deus, você precisa aprender a entender a todos os dias da sua vida quem você é. E quando nós entendemos isso, nós passamos a viver de uma maneira diferente de todos os outros. Sabe, aquele que tem o favor, milagrosamente as portas estão abertas. Aquele que anda debaixo do favor, ele tem garantia que mesmo que você passe momentos de aflições, de angústia, sabe, você vai viver a promessa do Senhor. Talvez você diga, pastor, mas eu já passei por algumas lutas, mas eu tenho certeza que no final
você cantou o hino da vitória. Você passou por momentos talvez de enfermidade, mas lá na frente outros não foram curados, você foi. Amado, vai chegar um dia que nós vamos nos deparar com o Senhor e nós teremos muitas surpresas de revelações que o Senhor vai trazer ao nosso conhecimento. Porque a Bíblia diz que todos os dias nós, eu e você, somos levados à morte. Mas sabe por que a morte não chegou através do Covid-19, através do câncer, através de um atropelamento, através de um assassinato, através de um assalto ou qualquer coisa? Porque todos os dias o Salmo 34 se cumpre na tua vida. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que os teme e o livra do mal. Isso é favor de Deus, isso é graça. Porque graça é favor imerecido, nós não merecemos. Quantos têm filhos aqui? Levante a mão. Em algum momento da sua vida, aqueles que já são mais experientes, já têm filhos, talvez na adolescência ou já são adultos, em algum momento, teve vezes que você fechou o coração para algumas atitudes do seu filho e fala: poxa, ele não merecia, mas eu amo tanto que eu vou continuar fazendo. A Bíblia diz, amado, que o amor de Deus é milhares e centenas de milhares de vezes maior do que o amor de mãe, do que o amor de pai. Nós não merecemos, mas todo dia Ele brada do céu para o diabo ouvir: esse é meu filho amado. Você é filho amado, sabe? Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas a garantia de que nós teremos o favor do Senhor em toda e em qualquer circunstância. É por isso, amado, não importa o que aconteça, você pode descansar em Deus, porque o favor vai se manifestar. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe aqueles dias que você andou preocupado, e quando você foi repousar na tua cama, você ficou virando de um lado para outro, adiantou alguma coisa? Não. Mas o momento que você falou assim: olha, quer saber? A palavra de Deus diz: lançai sobre Ele todas as minhas angústias, as minhas aflições, porque Ele vai cuidar de mim. Sabe o que aconteceu? A partir da manhã, o dia clareou e o Senhor te deu uma nova estratégia. Porque não adianta você ficar preocupado, angustiado com o que vai comer, com o que vai vestir, porque a palavra do Senhor diz: apenas descanse em mim. O seu trabalho foi Ele que te deu. O seu conhecimento foi Ele que te deu. A tua vida está nas mãos dEle. Então, portanto, confia, amado. Tenha consciência de quem você é. E você vai ver que verdadeiramente o Senhor será contigo todos os dias. Eu posso ouvir um amém? Sabe, basta nós olharmos para a vida de José, né? Ele passou por várias situações complicadas. Se você vê lá na história, diz o seguinte, que Deus tinha uma promessa na vida dele. Ele teve sonho que tanto seu pai como seus irmãos se prostravam diante dele. E para isso acontecer, ele só poderia ser uma autoridade, sabe? Mas ele passou por várias situações complicadas. Primeiro, ele foi jogado num poço. Pela inveja dos irmãos, ele foi vendido como um escravo. Ele foi acusado injustamente, sabe? Foi preso. E mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio, sabe, a tanta situação, o favor de Deus estava com José. Às vezes nós achamos que o favor de Deus está conosco. Algumas pessoas chamam o favor de bênção. Sabe, a bênção só está comigo porque eu fiz alguma coisa. Você não precisa fazer nada. Se nós fazemos melhor, mas se você não fizer, Ele continua sendo o teu Pai, o teu Deus. Sabe? Uma coisa interessante na história de José é que ele foi vendido, mas ele não foi vendido por uma pessoa qualquer. Ele foi vendido para a segunda pessoa maior do Egito. Aquele que era um administrador, ele foi vendido por uma autoridade do Egito. Sabe, amada? E na casa desse homem, tudo que José fazia, prosperava. Por quê? Porque o favor de Deus estava com ele. Até que ele foi colocado como administrador de toda a casa, e você conhece a história. Passou a administrar todos os funcionários, até que ele foi preso. Talvez você abra sua boca e diz assim: pastor, na minha vida às vezes acontecem algumas coisas como aconteceu com José. Eu estava indo muito bem na empresa, estava indo muito bem no casamento, estava indo muito bem na minha vida financeira, mas sabe, o inimigo se levantou. Eu quero te dizer, meu amado, não se abale pelo levantar do inimigo. Até nisso Deus tem propósito.
Porque ele só vai se levantar para cair. E vai chegar um certo momento que o favor de Deus será muito maior do que toda luta e toda, bloqueio que você possa passar. Aí José então é preso. E quando ele é preso, ele passa a ser amigo de dois rapazes, dois companheiros de cela, que eram funcionários do rei. E você sabe da história que mais à frente, é esses dois amigos que falam para o faraó a respeito de José. Até que José então se tornou a segunda maior autoridade de todo o Egito. Isso é favor ou não é? Talvez às vezes nós queremos olhar só para o final. José se tornou governador do Egito. O Egito, amado, era a maior potência mundial. Era semelhante aos Estados Unidos hoje. Aquilo que Faraó dizia, por muitas vezes todos os outros governos e outros reis, acatava, aceitava, porque era uma potência mundial. E José, alguém que era filho de Jacó, alguém que era conhecido de ninguém, morava num vilarejo, mas ele tinha certeza que aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Talvez você tenha a promessa do Senhor por tardia. Talvez você está dizendo: cadê as promessas que o Senhor disse que iria acontecer no meu casamento, nas minhas finanças, no meu trabalho, na minha vida? Fique em paz, meu irmão. Fique em paz, porque enquanto há vida, há resposta de Deus para a tua casa, para a tua vida. Acompanhe no quadro. O que José tinha? Ele era um gênio da matemática financeira? Ou administração? Nada disso. Ele tinha um favor de Deus com ele. Muitas pessoas acham que precisa de coisas. Tem gente que pensa: eu preciso de mais dinheiro para pagar minhas contas, está apertado demais. Você pode até pensar desta forma, mas o que você realmente precisa é do favor. Porque se houver favor, o suprimento vai vir de toda maneira, ou de uma ou de outra, vai vir. Você só precisa descansar. Não é fácil descansar no meio da peleja, mas o Senhor te manda, ordena que nós possamos descansar. Continuando, tem gente que pensa: eu preciso de um casamento novo, preciso me relacionar com outras pessoas, está difícil demais. Amado, você pode até pensar dessa forma, mas o que você realmente precisa é confiar que você não precisa de um marido novo, de uma esposa nova. Você precisa do favor de Deus, porque dentro da situação da qual você se encontra, Deus vai operar milagre. Porque aonde há favor, as coisas acontecem. As coisas dão certo. Mas Deus, Ele não quer apenas te favorecer. O favor de Deus já está liberado sobre a tua vida. Às vezes nós ficamos buscando: pastor, como que eu oro para o favor vir para mim? Como que eu oro para ser abençoado? Como que eu oro para ser agraciado? Você já é agraciado, você já é favorecido, você já é abençoado. A única coisa que você não tem é a consciência de quem você é. A única consciência que nós temos é a consciência do pecado. A consciência do que eu fiz, com certeza eu estou pagando. Um dia eu prejudiquei alguém, então o cajado de Deus vai vir sobre a minha vida. A Bíblia diz que Ele já perdoou todos os seus pecados na cruz do Calvário. Pode ter certeza, amado, que é assim. Esse é o desejo do coração do Senhor. Continua no quadro. A Bíblia diz que Deus se agrada em dar boas coisas aos seus filhos. Todavia nós precisamos entender que existem atitudes nossas que estimulam o favor de Deus. Continuando, tem coisa que nós fazemos que aumenta esse favor sobre nós, e tem coisa que nós fazemos que frustra o favor de Deus, ou seja, que bloqueia o favor do céu na nossa vida. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Ele está falando de Adão aqui. Pelo pecado de Adão veio o juízo para toda a humanidade. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha o que Paulo diz aos Romanos:
Não foi pelo pecado de Adão que veio a condenação para todo ser humano? Então ele diz assim: por causa de um homem, todos nós nos tornamos pecadores, mas por causa de um justo, que é Cristo, que morreu pelo seu pecado, nós nos tornamos justo, nos tornamos filho, e uma vez filho, filho para sempre. E quando você é filho, você precisa ter consciência de quem você é, não de quem você era. Continue no quadro. Essa palavra graça é a mesma coisa de favor. Na verdade, a definição de graça é favor imerecido. E olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós no versículo 20. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde tinha muito pecado, a graça, o favor de Deus foram ainda maiores. Mas como assim? Se eu quero ver mais graça na minha vida, então eu preciso pecar mais, é isso? De jeito nenhum. Na verdade, essa foi a conclusão que os romanos tiveram a partir de Romanos 6:1. Paulo exorta que esse tipo de pensamento, dizendo, Romanos 6:1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Os romanos, amado, quando Paulo prega para eles, ele diz: entendi. Então se a lei foi abolida, nós agora estamos na graça. E para que haja o superabundar da graça, eu preciso pecar para que a graça venha a superabundar? Paulo disse: não, de jeito nenhum. Porque aquele que ama, ele não precisa cair para que haja perdão. Ele já tem o perdão todos os dias. Continua no quadro. Essa foi a resposta de Paulo para essa pergunta: de jeito nenhum. Voltando para Romanos 5:20, o versículo começa da seguinte forma: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Se você for ler as cartas de Paulo, você vai perceber que o tempo inteiro ele está falando a respeito da lei. O tempo inteiro ele está alertando o povo a respeito do perigo de se viver pela lei. Inclusive ele chega a dizer que quem vive debaixo da lei, vive debaixo de maldição. E por que isso? Porque a lei nos fala a respeito de uma velha aliança que já caducou e que já passou. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. A lei é algo ruim? Não, a lei é santa e pura. A lei mostra o pecado. A lei não traz salvação. Pela lei ninguém é salvo. Amém? Continua no quadro. A Bíblia diz que hoje nós estamos debaixo de uma nova e eterna aliança, uma aliança muito superior e que não terá fim. Isso quer dizer que depois dela não haverá outra, por isso o nome é Nova Aliança Eterna. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, naquele dia que ele partiu o pão, a última ceia, ele disse: a partir de hoje eu te dou uma nova aliança, um novo tempo. Quando eu falo para você que nós agora teremos um novo contrato, isso quer dizer que o contrato velho acabou, sim ou não? Se você está numa empresa e a empresa te chama no RH e diz assim: olha, fulano, gostamos do teu serviço e a partir de hoje nós vamos fazer um novo contrato. Esse novo contrato, ele tem a tendência de ser melhor, sim ou não? Porque ninguém rasga e joga fora aquilo que era anterior para colocar um que está sendo novo, que é inferior a esse. Jesus ele disse: olha, até aqui a lei mostrou aonde está o pecado. Agora você tendo consciência do pecado, ok, você também precisa ter consciência que você foi perdoado. E se você foi perdoado, não tem dívida. Vou te dar um exemplo. Você tem uma dívida muito alta. Vamos colocar aqui com a agiota. Tem gente que chega a pegar dinheiro com a agiota, no desespero. Você sabe que esse pessoal, eles não perdoam nada. Aquele que tem uma dívida com a agiota, ele tem uma dívida de morte. Que se ele não pagar, alguém paga. Ou paga com a vida, sim ou não? A mesma coisa quando a pessoa é viciado e deve para traficante. O traficante, se a pessoa não pagar, ele vai querer receber do pai, da mãe, vai fazer alguma coisa, mata todo mundo, mas ele não quer sair do prejuízo. Agora imagine você que uma pessoa tem uma alta dívida e lá na frente alguém paga essa dívida, mas não contou para esse coitado que a dívida foi paga. Como que ele vai andar no seu dia a dia? Qual vai ser a consciência dele? De medo, de pânico, que em algum momento alguém vai agredi-lo, em algum momento vão matar alguém da tua família, ele vive com medo. Alguém consegue ser feliz, trabalhar com medo?
Amados, a lei traz isso, porque aquele que entende a lei como princípio de salvação, ele sempre vai ver a consciência da lei, e a lei mostra o pecado. Você pecou hoje, você errou hoje, você fez algo errado, e qual dia desde a sua conversão que você não pecou? Fale para você mesmo. Se nós fôssemos olhar o que a lei ensina, nós não teríamos salvação, mas Jesus disse: sabe esse contrato que você tinha, que até aqui, se você morresse, você ia para o inferno? Eu te dou um novo contrato, uma nova aliança. A partir de hoje, deixa que eu cuido de você. O meu sangue já te purificou de todo o pecado, já te lavou de todas as coisas. Não importa o que passou, esquece o passado, anda daqui para frente, anda no meu caminho, anda na minha presença, confie no meu favor, porque esse favor vai te alcançar todo dia, e você será maravilhosamente abençoado. Pastor, o que eu preciso fazer? Principalmente o brasileiro tem muito disso. Ele acha que ninguém dá nada de graça para ninguém, que tudo tem seu preço. Fato, só que o preço já foi pago na cruz. Ele diz: a partir de hoje você precisa andar em novidade de vida. Voltando lá, você no RH, você tinha um salário de R$ 1.500 por mês. Você foi chamado, colocado num cargo maior para ganhar 50 vezes mais, registrado em carteira e ainda com um contrato dizendo que você, enquanto a empresa existisse, você não sairia dela de forma alguma. Nem você poderia abandonar o serviço, nem a empresa te mandaria embora. Como que você vai andar dali para frente? Será que você vai ter o mesmo carro? Será que você vai morar na mesma casa? Porque a sua condição de vida agora é melhor, sim ou não? Você vai agora pensar, ter uma consciência diferente da qual você tinha. Você ganhava R$ 1.500, pagava 1.000 de aluguel, R$ 500 era para pagar água, luz e comer. Ou seja, você vivia uma vida de escassez. O Senhor disse assim: eu rasguei esse contrato, agora eu tenho uma nova vida para você, e você só precisa ter consciência disso. Agora eu quero fazer uma comparação do novo contrato com a dívida que você não sabia que tinha sido paga. Por um momento você teria um alívio, dizendo: opa, pelo tanto que eu ganho, eu vou conseguir quitar essa dívida. Mas você sabe que quem você está devendo, e você não sabe que foi pago ainda, você sabe que esse juro é diário. Aí você fica em pânico. É isso que eu quero te dizer. Toda vez que você tem consciência de quem você era, o que você fez, o que você pecou, isso te bloqueia. O Senhor está te dizendo o seguinte: a partir de hoje, ande em novidade de vida. Se você pecar, confesse. Mas saiba que o seu confessar já é Ele te dizendo: eu te perdoe. Levante a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque o Senhor é contigo. A novidade que o Senhor tem para ti é: a tua dívida foi paga. O teu pecado já não te leva mais para o inferno, porque você agora é filho. O seu nome está escrito no livro da vida, e ninguém que tem o seu nome escrito no livro da vida poderá entrar no inferno, porque não é você mais que vive, é Cristo que vive em você. Amém? Sabe, amado, esse contrato tem mais de 2000 anos, e lá em Mateus 26:30 está escrito assim, Mateus 26:26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Mateus 26:29 diz: derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Eu digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Percebe aqui, amado, que Jesus está fazendo o quê? Uma aliança com seus discípulos. Ele diz: o que vocês aprenderam dos sacerdotes até agora, esquece isso. A lei foi dada a Moisés para mostrar ao povo, porque o povo não sabia o que era pecado, então eles precisavam saber que o pecado é o caminho errado. Mas quando você está dizendo para o teu filho: filho, ande correto, não mate, não roube, procura ser uma pessoa honesta, você não está intensivando a ele, ou
ou melhor, seria essa palavra intensivando. Você não está tentando ele, você não está impulsionando ele a ser uma pessoa incorreta, para que depois você fale, eu te avisei, eu sabia que você ia entrar nesse caminho. Jesus não é assim. Quando a lei apontava para o pecado, a graça aponta para o favor, porque Ele sabe que você vai errar em algum momento. Você vai acordar hoje e vai dizer, Senhor, hoje eu quero estar em jejum, hoje eu quero estar em oração, não vou nem sair de casa para não pecar. Você pode até conseguir, mas em algum momento, até por pensamento, a gente peca. Esse é o problema. Você esquece de tudo que você fez de bom, que você orou, que você sentiu a presença dEle, que você jejuou, mas lembra do momento que você caiu, que você errou. Eu me recordo que no começo da minha conversão, amado, eu gostava de jejuar praticamente todos os dias. Isso foi um tempo na minha vida. E teve um dia que estava muito próximo, eu estaria entregando o meu jejum 2 horas da tarde. E aí a minha mãe chegou com umas bananas bonitas, e eu esqueci do jejum e comi a banana, faltando 10 minutos para terminar o jejum. A cultura da qual eu vim, o ensinamento que eu tive no passado, é que eu havia quebrado o jejum. E que todo aquele esforço que eu havia feito, o Senhor não aceitou. Isso é mentira. Porque o Senhor não vai te condenar e te julgar, porque no momento de distração, você comeu uma banana. Mas eu fiquei acusado o dia inteiro, chateado, triste, dizendo, caramba, passei fome à toa. Fiquei aqui me esforçando, já estava com tremedeira. Eu quero te dizer que mesmo que você fez um propósito da hora X, a hora Y, e você não suportou, você pode entregar, porque não é o jejum que te aproxima de Deus, é o teu carinho de estar perto dEle. É a sua aliança com Ele. Então não preciso fazer jejum, não preciso orar, pastor, não é isso que eu estou dizendo. É que tem pessoas que só se movem achando que Deus também só vai se mover se você fizer ou dar alguma coisa em troca. Isso era a lei é que precisava você fazer algo em troca para apagar o pecado. A lei dizia o seguinte, que você precisava sacrificar animais. Dependendo do teu pecado, você pegava uma pomba-rola para pagar o seu pecado no dia da expiação. Ou então alguns levavam algum bicho de 4 patas, ou uma cabra, ou um carneiro, e aí ali apagava. Aquele ano o seu pecado foi apagado, mas o dia seguinte você já estava pecando de novo. Então o sangue de animal nunca tinha como apagar. Ele pagava o seu pecado, porque isso apontava para Cristo. Mas Cristo, quando veio, apenas o seu único sacrifício na cruz, que parece ser pouco, mas é uma grande coisa, Ele apagou todos os nossos pecados que nós cometemos, que cometemos no atual momento e que ainda vamos cometer. O pecado, eu quero dizer, amado, que você é filho. Não é porque o seu filho errou, te desobedeceu, que ele deixou de ser seu filho. Quando nós pecamos, nós somos açoitados pelo próprio pecado. O próprio pecado nos apunhala, o próprio pecado nos traz peso, isso é fato. Mas tenha consciência que mesmo assim, você é filho e filho amado. Amém? A aliança, na verdade, é um pacto sagrado, onde todas as pessoas tornam algo em comum. Como que era a aliança no Velho Testamento? Vamos dizer que eu e o Rinaldo temos uma aliança para um determinado negócio, para uma determinada coisa. Nós íamos até o sumo sacerdote, isso na velha aliança. Ele levava um punhado de sal. Sal era algo muito caro na época. Para você ter ideia, a palavra salário veio do pagamento que eles tinham, um punhado de sal. Os romanos, que eram muito bem pagos pelo governo de Roma, eles recebiam um punhado de sal. Quem recebia 1 quilo de sal é porque ganhava um salário muito grande. Por conta disso, do sal, é que veio a expressão salário. Hoje o sal é muito baratinho, né? Mas na época sal era era uma iguaria muito cara. Então, o sumo sacerdote dizia o seguinte: Rinaldo e Alexandre, vocês vão pegar a sua porção de sal, que todo mundo precisava ter, não importa a quantidade, e vai colocar numa mesa. E naquele momento, diante de Deus, vocês vão fazer um pacto, uma aliança. O que ele fazia? Ele misturava a minha porção de sal com a porção de sal do Rinaldo.
e dizia assim: essa aliança só será desfeita o dia que vocês conseguirem separar cada partícula. Qual é a partícula do Rinaldo e qual é a partícula do Alexandre? Isso quer dizer que a aliança é algo que não se quebra. Parte do meu sal estava com o Rinaldo, parte do sal do Rinaldo estava comigo. Nós tínhamos uma aliança e essa aliança não podia ser quebrada. Amém? Dentro de uma aliança, amado, tudo que é meu é seu, e tudo que é seu é meu. Amém? A aliança era isso. Ou seja, o que era da humanidade? Quando Cristo fez uma aliança com você, o pecado, a maldição, a enfermidade, a condenação, a derrota, a miséria e a separação de Deus. Isso era nosso. Cristo, quando Ele fez uma aliança contigo, Ele disse assim: eu te dou uma nova aliança, um novo testamento. Ele pegou toda essa podridão que você tinha e trouxe para Ele. Você está entendendo o pacto? E naquele momento Jesus tomou para Ele a minha dor, o meu pecado, tudo que eu fiz lá sabe, no Espiritismo, quando eu era Pai de Santo. Ele tomou para Ele. Acompanhe no quadro. E o que era de Cristo? Justiça, favor, graça, bênção, santidade, saúde, vitória, paz, alegria, descanso e unidade com o Pai. Ou seja, o que era seu era maldição, derrota, enfermidade, não era? Pecado, Ele tomou para Ele. E agora o que era dele que veio para nós? A justiça, o favor de Deus, a graça, a bênção, a santidade, saúde, vitória, paz. Então, meu amado, houve uma troca aí. E é isso que nós precisamos ter consciência. Tudo isso que recebemos de Jesus foi na nova aliança. Então, na nova aliança, continuando, agora se a lei era tão ruim assim, porque Deus a criou? Antes de qualquer coisa, a lei não é ruim. Pelo contrário, a lei é santa, é pura e foi criada por Deus. O grande problema é que as pessoas fazem confusão em relação ao motivo pela qual a lei foi criada. O começo de Romanos 5:20 diz que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Não foi isso que nós lemos? A palavra avultar significa aumentar, expandir, alongar, mas também significa colocar em evidência. Então, a lei colocava em evidência o quê? O pecado, não é? Ah, essa mulher foi pega em ato de adultério. A lei diz o seguinte: apedreja em praça pública. O que Jesus disse com essa mesma situação? Ele em algum momento falou que a lei era horrível, que a lei estava errada. Ele disse: tudo bem, vocês vão apedrejar, não é essa que é a lei? Não é essa que é a ordem? Mas quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não é uma forma de você apagar o passado, mas é uma forma de você mostrar que hoje você tem uma aliança com Cristo. Eu no passado, eu fui pai de santo, eu fiz coisas horrendas, dentro daquilo que eu imaginava que estava fazendo, que estava agradando a algum orixá, e aquilo eu acreditava que era deuses. Mas o dia que eu encontrei com o Senhor Jesus, Ele falou: me dá aqui sua bagagem, me dá aqui toda essa macumbaria, me dá aqui todo o pacto que você fez, raspou a cabeça, derramou sangue sobre a tua cabeça, fez, sabe, coisas no seu corpo. A partir de agora eu vou pegar todo esse lixo aqui e vou trazer para mim. Sabe o que eu vou te dar agora? Bênção, graça, favor, saúde, paz, amor, harmonia, e ainda vou te tirar de ser pai de santo para ser um pastor que prega a minha palavra. Foi isso que Cristo fez conosco. Então você precisa tirar essa consciência de quem você era. Você precisa ter consciência de quem você é. Então, amado, em outras palavras, ele foi dado por Deus. A lei foi dada por Deus para que nós pudéssemos reconhecer o pecado. Uma pessoa que peca sem saber que pecou, ela pecou? O que você acha? Não. Não tem consciência disso. De repente você cometeu alguma coisa e alguém falar assim: ô Maria, isso que você faz é pecado. Aí fala: sério? A partir daquele momento foi tirado a paz dessa pessoa, porque foi falado para ela do pecado. Isso se chama lei. A lei que nós conhecemos no nosso país, tem coisas que você faz, alguém diz assim: olha,
Se isso for levado à justiça, você vai preso. Você fica desesperado, porque até então você não sabia que essa lei, que isso que você fazia era algo errado. Então o que Cristo fez conosco? Ele, conhecendo toda a lei que apontava para o pecado, Ele trouxe para Ele e te deu agora uma nova vida. A lei foi dada por Deus para que o pecado fosse mostrado. Ao contrário do que muita gente pensa, a lei não foi criada para trazer salvação ou santidade. Ser santo é ser separado. A palavra santo vem do termo grego kadosh, que quer dizer separado. Você foi separado por Cristo para servir a Ele. Pastor, mas você não sabe da minha vida. Tem hora que eu estou muito crente, muito gospel, mas tem dia que eu não estou, eu estou meia boca. Você deixou de ser filho por causa disso? Conserta-se e continue olhando para frente. Tem dia que a gente está distraído, mas tem dia que a gente está muito atento. Então, meu irmão, é isso que você precisa entender. A lei foi dada por Deus para mostrar o quão pecador o ser humano é. Eu sei que eu sou falho, que você é falho. Fala, pastor, mas você é pastor, você peca, não deveria. Mas essa é a natureza humana. Mas eu luto contra isso todos os dias. E todo dia o Senhor me justifica. Então, amado, a lei em si, ela não produz pecado. Ela simplesmente mostra o pecado que já existe. Então, se nós não estamos mais andando debaixo da lei, isso quer dizer que nós estamos andando debaixo da graça e vivendo o favor. Nós precisamos entender, porque quando você fala, alguém fala para você, ó, isso não pode, mas dá um negócio por dentro, aí que você quer fazer. Fala para uma criança, olha, isso aqui não pode, brigando com ela, você vai virar as costas, ela vai lá devagarzinho e vai querer fazer. A mãozinha dela já vai automático. Ela é inocente, mas ela já tem esse instinto. Tudo aquilo que é proibido é gostoso. Por isso que a Bíblia diz que tudo nós podemos fazer, mas nem tudo é lícito, nem tudo é legal. Se você fizer, você não vai deixar de ser filho de Deus. Mas por conta da lei que julga, você é julgado por isso. Amém? Vocês estão entendendo? A segunda parte de Romanos 5:20 diz assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe, querido, quando você vivia na escravidão do pecado, a Bíblia diz que a graça se manifestou em sua vida. Não porque você merecia, mas o Senhor permitiu que o seu pecado te cercasse até o momento que fosse entregue a Ele. E de forma, sabe, ela se manifestou. E qual foi a expressão que a graça tomou? Foi a expressão do perdão. Você foi perdoado. Eu tive que passar por um momento tão difícil da minha vida, de sair de uma cidade do interior, onde eu fui um grande empresário do local. Eu tive que perder tudo, para que eu pudesse vir para São Paulo, voltar para São Paulo, para a casa da minha mãe. A quem tinha tanto status, voltou que a mala era um saco, o cadeado era um nó. Sem nada, humilhado. Para que a partir dali, o Senhor falasse: já bateu em tantas portas, mas hoje você vai bater numa porta que vai se abrir e nunca mais vai fechar. Essa porta é Cristo. Sabe, meu amado, quando você estava no lamaçal do pecado, Jesus veio e liberou perdão sobre a tua vida. Porque você merecia? Porque eu merecia? Não. Porque Ele é bom. Acompanhe no quadro. Então eu poderia muito bem traduzir esse versículo da seguinte maneira: onde abundou o pecado, superabundou o perdão de Deus. E aqui você tem dois princípios para multiplicar o favor na sua vida. Tenha consciência do perdão de Deus. Muitos crentes vivem o tempo inteiro pensando: meu Deus, será que tem algo errado na minha vida? Será que eu fiz alguma coisa que desagradou ao Senhor? Será que agora Ele vai me castigar? Será que agora eu estou debaixo de maldição? Esse crente está sempre com a consciência de condenação.
Sempre a condenação está na sua mente, mas eu quero te dizer, deixa a culpa e a condenação de lado e tenha a revelação de que você já foi perdoado pelo Senhor. Já foi perdoado. A obra de Cristo foi maior do que o seu pecado e hoje você não deve absolutamente mais nada para Deus, porque tudo já foi pago. Você não deve nada. O pai tem prazer em abençoar o filho. A minha filha trabalha comigo, a minha filha mais nova. E ela precisou de um dinheiro. E a mãe dela me deu um cutucão e disse assim, ó, quer ver como que ela vai ficar brava? Então, Joe, você ainda deve um valor para o seu pai. Você precisa trabalhar uns dias para você poder pagar. Ela falou, nossa, né, mãe? Você queima meu filme desse jeito. E ela tinha umas coisas, né? Umas continhas dela para pagar. Eu disse, fique em paz, filha, você não deve nada não. Falou, nossa pai, ele olhou para a mãe dela e falou, tá vendo mãe, você precisa aprender um pouco mais com o meu pai. Mas sabe o que é isso? É prazer em abençoar o filho. Isso não é incentivando que ela faça a conta e eu pague, e ela não tenha responsabilidade. Porque ela em momento nenhum negou, mas ela disse assim, olha, né, vamos ver se tem serviço essa semana, porque eu tenho contas a pagar. Estava preocupada, e o pai faz isso. Às vezes nós ficamos preocupados, será que eu pequei, será que eu errei? Senhor, a nossa oração é, Deus, faz uma geral aqui, sabe, um backup em mim. Se tiver alguma coisa ruim, Deus, pelo amor de Deus, tira, porque eu não quero ficar longe da tua presença. Quem disse que ele vai ficar longe de você? É a sua consciência que te afasta dele, é a tua consciência que te traz desânimo, é a tua consciência que, sabe, não te dá força para vir à igreja, é a tua consciência que qualquer coisa cobre a vontade de estar na presença dele, é a sua consciência que te condena, mas ele te diz, quem disse que eu estou te condenando? Para quem que Jesus aparece? Depois de ressurreto? Aquele que estava com a sua consciência pesada, ele volta a pescar, que era Pedro. Ele disse, Pedro, você vai ser o apóstolo, você vai ser o fundador da minha igreja. Pedro ficou tão desesperado, sabe por quê? Porque ele negou Jesus. Quando ele foi preso, alguém disse assim, Jesus tinha avisado para ele, você é um daqueles lá que estava com o mestre? Ele diz, eu nem conheço esse cara. E Jesus disse, hoje mesmo você vai me negar por 3 vezes. Olha a consciência de peso que ficou na mente de Pedro. Pedro volta a pescar, ele voltou para o mundo. E sabe o que ele faz quando ele vai? Os irmãos vão com ele e dizem assim, nós vamos com você. Você desviou e nós desviamos também. É como se tudo aquilo que eles tivessem vivido, 3 anos que eles estavam vivendo com Jesus, milagres, mover de Deus, como se tudo aquilo tivesse morrido com Jesus, e eles não entenderam nada. Quando Pedro estava lá, quem que aparece? Jesus, claro de que uma forma transfigurada, e ele fala a mesma coisa, lança a rede para o lado direito do barco, e Pedro então volta a pescar, como aconteceu o primeiro milagre na vida de Pedro. Quando Pedro tem a consciência disso, Pedro, ele tinha costume a Bíblia fala que ele pescava nu, eu acredito com uma sunga, não sei se tinha sunga naquela época, né? Mas ele estava nu assim, porque ele estava só entre homens. Ele põe a sua roupa, mergulha e vai ao encontro de Jesus. Quando chega lá, tem uma fogueira pronta, já uns peixinhos assados, e Jesus olha para ele e fala, infeliz, miserável. Foi isso que Jesus falou? Você me negou, né, Pedro? Como dizem os jovens, né? Me zoou, tirou grandão. Foi isso que Jesus disse. Jesus não toca no assunto e continua dizendo para ele que ele era filho amado. Quantas vezes a consciência do pecado está na tua mente batendo, você não tomou santa ceia, você não dizimou, você não orou hoje, você não jejuou, há quanto tempo você não vai na igreja, há quanto tempo você não fala para o teu marido, para a tua esposa, eu te amo, para o teu filho, tantas condenações que vêm na nossa mente, sabe, a gente ouvindo pessoas olhando para você e dizendo, você que diz que é crente igual você, eu não quero ser não, mas não vai ser mesmo, porque você é escolhido, é filho, amado, com todos os seus defeitos, ele te chamou pelo teu nome e diz, tu és meu e ninguém lançará a mão de ti. Tenha consciência de quem você é, não de quem você foi.
Amém, amado? Quanto mais consciente do perdão, mais a graça de Deus se manifesta na sua vida. É isso que nós precisamos entender. O problema do cristão é que o cristão acha que ele mudou de religião. Religião mata. Religião sempre vai ter, sabe, os paradigmas, os dogmas. Não pode isso, não pode aquilo. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Só coisa ruim. Isso é religião. O problema é que nós achamos que nós mudamos de religião. Que eu mudei do espiritismo para ser crente. O outro mudou do budismo para ser crente. O outro que era católico para ser crente. Então agora ele mudou de religião. Ele seguiu uma lei e agora ele está seguindo outra. Você não tem religião nenhuma. Cristo não é religião. Na verdade, se nós fôssemos falar de religião, religião vem do verbo religare, que é uma religação do homem com Deus. Se tiver alguma religião, essa religião chama-se Jesus Cristo. É o único que pode religar o homem ao eterno. Mas nós temos que deixar esse negócio de religião de lado. Você tem que continuar vivendo a tua vida. A vida do Sandro não é igual a minha, que não é igual a do Jefferson, que não é igual a do Ronaldo, que não é igual a da Irene e que não é igual a do Rinaldo. O Rinaldo tem um costume, o Jefferson tem outro. O Sandro, se ele sobe aqui em cima, ele está de boné para cantar, ninguém estranha. Se eu colocar um boné, todo mundo vai rir. Porque não é o meu jeito, não é o jeito que eu sou. Você está entendendo? Mas ele serve a Deus desse jeito, eu sirvo desse, o outro serve daquele. A religião fala, você não pode cortar o cabelo, você não pode rapar a perna, você não pode usar calça comprida, você não pode fazer isso. É só não, isso é lei. É claro que nós devemos ser prudentes em algumas coisas. Agora que você é nova vida em Cristo, nós devemos honrar o nome do Senhor. Mas mesmo assim você não deixou de ser filho amado. Lucas 7,40 diz assim: dirigiu-se pois ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Sabe, amado, nesta passagem nós temos uma situação bem interessante. Jesus aqui havia sido convidado por um fariseu chamado Simão para jantar na casa dele. E naquela época havia plateia, onde o mestre estava, tinha um monte de gente, né? Estavam todos ali. E quando o Senhor se assentou para comer, a Bíblia diz que uma mulher pecadora, esta mulher pecadora, ela se aproximou e fez algo extraordinário. Acompanhe no quadro. O texto faz questão de mencionar isso, então o negócio era feio mesmo. Essa mulher pecadora veio por trás dele e ungiu seus pés. Eu sei que a princípio parece sem lógica isso. Como é que alguém consegue lavar os seus pés por detrás com você sentado numa cadeira? Não faz muito sentido. Mas eu vou te explicar. Naquela época as pessoas não comiam em mesa altas e cadeira como nós fazemos hoje. A mesa era quase da altura do chão, aproximadamente 20 centímetros de altura. Essa era a mesa. E eles sentavam em almofadas com os pés para trás. Sabe quando você se repousa sobre a mesa, sentado sobre uma almofada e os pés ficam para trás? Era assim que eles se comportavam. Por isso a mulher pecadora conseguiu ungir os pés de Jesus. Só que no versículo 39 surgiu um problema. O fariseu, que é o Simão, né? O anfitrião, começou a condenar Jesus no seu pensamento. Começou a julgar Jesus, sabe? Duvidando dele. Porque ele tinha permitido que isso acontecesse. Afinal de contas, era uma pecadora. Estava lavando os seus pés. Então, o que foi que Jesus disse? A partir do verso 40, ele conta uma parábola. Vamos supor que 2 pessoas devessem dinheiro para você. Uma deve $1.000 e a outra deve $1 milhão. Como nenhuma das 2 tinha condição de pagar, você perdoou ambas. No final das contas, qual das 2 pessoas vai te amar mais? Essa foi a pergunta que Jesus fez para o fariseu. Ele na hora ele calculou, né? Quando a gente fala de denário,
que é a moeda que a Bíblia fala, a gente não tem noção. Então eu fiz aqui uma colocação de $1.000 e $1 milhão. Talvez você fala para quem tem dinheiro, olha, perdoar uma dívida de $1.000 é fácil para quem tem muito dinheiro, mas $1 milhão é muito dinheiro, é quase 6 milhões de reais. E aí ele então olha para aquele fariseu, porque ele sabia que ele estava maquinando na sua mente, porque viu aquela mulher adúltera, aquela mulher pecadora, ungindo os pés de Jesus, chorando, sabe, e beijando os pés de Jesus, e ele ficou na mente dele, pô, esse cara diz que ele é mestre, que ele é profeta, que ele é filho de Deus, e ele não sabe que quem toca nele é uma pecadora? Aí Jesus então conta a parábola e fala para ele, escuta, quem que você acha que essa pessoa mais amou? A que devia $1.000 ou $1 milhão? Aí ele calculou e falou, bom, eu acho que é aquela que devia $1 milhão, porque tem que amar muito para poder perdoar uma dívida dessa. E Jesus confirmou, julgaste bem, você está certo. A lógica de Jesus aqui, amado, é a seguinte, quanto mais revelação de que você foi perdoado por Deus, maior vai se sentir amado por Ele. Talvez você não passou pelo que eu passei, eu amo muito ao Senhor, porque eu sei de onde eu vim, de coisas que você nunca vai imaginar, e Ele me perdoou. Então essa consciência, quando o diabo vem me atacar, eu lembro quem eu era e quem eu sou. Sabe, querido, eu, graças a Deus, eu tenho vivido esta palavra, o favor de Deus. Estava conversando com a minha esposa esses dias. Falei, engraçado, né? Às vezes alguns orçamentos que eu tenho dado não é o mais barato. Eu estou cansado de ouvir a pessoa falar, Alexandre, eu tenho mais 3 orçamentos, o seu é o maior. Mas rapaz, eu fui com a sua cara, porque eu sou bonito? Não, porque o favor de Deus está comigo. Essa semana eu conversei com alguém que disse, olha pastor, eu estou indo numa determinada cidade, e lá eu já comecei a fechar o primeiro orçamento, e eu liberei sobre a vida dele de todo o meu coração. Não é só um, como um tempo atrás nós conversando, brincando, daqui a pouco vai ter fila de pessoas dizendo, é eu, me atende. Sabe por quê? Porque a gente tem o melhor serviço, porque o nosso produto é melhor do que todos. Não, amado, a concorrência é feia e é terrível, mas quando nós temos consciência de quem somos, e andamos debaixo do favor, o favor do Senhor nos alcança. Você talvez não seja o melhor funcionário da tua empresa, mas saiba que você tem o favor de Deus. Então você sempre será visto. E se tiver alguém para ser apontado a subir, creia que você será esta pessoa. Muitos não vão entender. Muitos vão dizer que é sorte. O mundo chama isso de sorte. A Bíblia fala de sorte e de bênção. E a sorte de bênção tem a ver com o favor de Deus. Amém? E quanto mais você ama o Senhor, mais você atrai o favor dele sobre a tua vida. É por isso que eu faço questão de dizer que a consciência do perdão multiplica o favor do Senhor. Eu não tenho que ter consciência de quanto eu pequei, eu tenho que ter consciência do quanto eu fui perdoado. Amém? Sabe, amado, a chave da sua vida cristã, na verdade, não é simplesmente saber quão pecador você era, é saber o quanto que você foi perdoado. É isso que você precisa saber. O quanto você foi perdoado. Davi, ele sabia a respeito disso. Quando ele foi lutar com aquele gigante, que só a ponta da lança do gigante pesava quase 70 quilos. Sabe o que aconteceu? O rei Saul estava tão desesperado, que ele falou, menino, já que você foi o único que apareceu aqui para lutar contra esse gigante tem nos humilhado, toma aqui o meu escudo, toma aqui o meu capacete, a minha espada, colocou tudo sobre Davi. Davi colocou aquele negócio e disse assim, isso aqui não combina comigo, porque toda aquela armadura, ela era feita sobre medida. Se a pessoa engordasse, se a pessoa criasse um pouco de músculo a mais, aquela armadura ela incomodava, porque aquilo era como se fosse uma segunda pele.
A pessoa não podia sair para a guerra, sabe, com uma armadura de ferro, de bronze, e aquilo pesasse, te incomodasse, causasse algum tipo de transtorno. Ela precisava ser perfeita. Imagina você, amado, que em Israel não tinha ninguém mais alto do que Saul. Todos os homens, quando você olhava onde estava Saul, era abaixo do ombro dele. Ele era um homem alto, forte. Davi tinha uma estatura perfeita como a minha. Está rindo, é? Davi era pequeno, era franzino. Ele não sabia, Saul, que ele estava tirando o reinado dele, porque a armadura simbolizava o reinado, e colocou sobre Davi. Davi tira aquilo e disse assim: eu vou em nome do Senhor. Davi, ele tinha certeza do favor. Ele disse: eu já lutei com urso, eu já matei leão no tapa. Você acha que eu não vou matar este homem? A única coisa que ele tinha, amado, ele não tinha arma poderosa, ele tinha uma funda, era como se fosse um estilingue melhorado. Ele colocou a pedra e foi. E quando ele atira no gigante, o único lugar que o capacete que ele estava não cobria era o meio do nariz, aqui na testa. E foi exatamente quando aquela pedra lançou e jogou ele no chão. Eu quero te ensinar uma coisa: quando você lutar contra o gigante, não fica feliz porque ele tubiou, não fica feliz porque ele está tonto. Vai lá e mata ele, corta a cabeça, porque o mal nós temos que cortar pela raiz. A partir daquele dia, Davi se tornou rei de Israel. A partir do dia que Jesus levantou o pão, partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por vós, toda vez que comer, fazer isso em memória de mim. Ele renovou uma aliança, tirando a velha aliança da sua vida e te dando uma nova. Sabe quando começou a graça do Senhor na tua vida? No dia da Santa Ceia, próximo da morte de Jesus. É por isso que nós celebramos a ceia todo mês. É por isso que nós participamos do partir do pão, do derramar do sangue, para você lembrar o quanto você foi amado e perdoado. Sabe, querido, se eu morrer amanhã, eu já estou feliz, porque eu sei que até aqui o Senhor é comigo. Quero viver mais uns aninhos, talvez até os 95. Dura suportar esse velho com 95 anos, né? Com 50 já é chato, imagina com 90. Mas eu quero viver os anos que o Senhor tem preparado, porque eu desperdicei a minha mocidade, a minha juventude, servindo a outros deuses. E hoje eu me alegro, amado. Mesmo com os altos e baixos, com as lutas que tem, eu sei que o Senhor tem me abençoado, assim como Ele tem abençoado você. E muito mais Ele fará. Porque você merece? Talvez você diz: claro que não, merece sim. Merece porque você é filho amado. Merece porque o Senhor enxergou algo bom em você. Amém? Então não julgue ninguém quando essa pessoa se converteu e ela não está no mesmo patamar que você. Talvez ela ainda tenha alguns trejeitos, talvez tenha algumas manias, talvez tenha algumas atitudes que você acha abominável. Como é que um crente faz isso? Fique em paz, porque talvez você era pior e Ele te amou. Amém? Tem pessoas, amado, que crescem muito rápido, tem uns que demora. Só que favorecido é aquele que tem consciência do quanto foi amado e perdoado. Esse prospera mais rápido. O outro vai demorar um pouco, porque ele só tem consciência do pecado. Ele só tem consciência da condenação. E a condenação nos coloca para baixo. A sua dívida já foi paga. Feche os teus olhos, eu quero orar por você.